O fim de semana passado, Emmanuel Macron procurou recuperar a iniciativa política e reabriu a Notre-Dame, juntando Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Paris foi o centro do mundo por um dia, sol de pouca dura. Inesperadamente, Assad foi apeado do poder. Fugiu para Moscovo e abriu-se uma grande incógnita na Síria. Vale a pena ser otimista? O novo poder ainda não se tinha instalado e as bombas dos grandes players começaram de novo a cair. Bombas turcas contra os curdos, bombas americanas contra a Al-Qaeda, bombas israelitas por antecipação a ataques que possam vir da Síria. Irão e Rússia, os grandes derrotados apenas com a preocupação de não perder os canais de comunicação com quem derrotou o seu protegido. Por cá, a Ministra da Cultura foi chamada a defender as suas decisões e passou ao ataque, acusando o anterior Ministro de assalto ao CCB. Mais estrutural, os políticos aproveitaram o Dia Internacional contra a Corrupção para voltarem a fazer declarações de circunstância, dizendo que desta vez é que é. O Chega aproveitou para fazer da circunstância tema para as suas jornadas parlamentares, onde a estrela acabou por ser Santana Lopes. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa com os comentadores residentes Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes. A sonoplastia deste episódio é do João Luís Amorim. 35 milhões de edifícios, 160 mil novos postos de trabalho. Até 2030 são estes os números da Comissão Europeia para a construção. Que soluções vão ser aplicadas? Como podemos modernizar o setor? Estas e outras perguntas estarão em discussão em Vila Moura na Conferência Construção em Movimento, organizada pela Transform. Acompanhe no Expresso. Viva Pedro Marques Lopes, viva Pedro Cisa Vieira. Marques Lopes, Trump deu a primeira entrevista pós-eleições, avisou que sai da NATO se os europeus não pagarem mais, não quer continuar a financiar a guerra na Ucrânia, vai aplicar taxas aos produtos que chegam do estrangeiro e promete expulsar os imigrantes que estejam irregularmente nos Estados Unidos. A agenda do presidente eleito é para mudar o mundo? Há algo que tem de ser dito. Trump está a prometer, está a cumprir aquilo que prometeu. Não está a cumprir. Só está a reafirmar. De acordo, pelo menos mas está, vai cumprir, não é? Mas pelo menos está disposto a cumprir aquilo que prometeu. Nós sabemos que depois das eleições há sempre aquele período onde se reinterpretam as promessas que se fizeram. E ele está a afirmar que de facto tudo aquilo que disse era verdade. E que, portanto, o que muitos dos analistas, mesmo na Europa, diziam que havia uma possibilidade, que ele não seria completamente inconsciente, eram completamente erradas, aliás. Também foram poucos, há que dizê-lo, que o disseram. O mundo vai mudar completamente, é evidente. As consequências são tão vastas que não chegariam 450 mil blocos centrais para as analisar, mas como vamos ter esses 450 mil blocos centrais, cada vez que acontecer uma das coisas, vamos falar dela. Mas há aqui 2 ou 3 eixos que convém salientar. Primeiro, e mais virados para nós, europeus. Primeiro, como também já aqui nós dissemos, eu disse, o Pedro Cisa Vieira também disse, vamos ter que nos organizar. Um bocadinho como a história da anedota. Vamos ter mesmo que nos organizar na anedota e na anedota completa mesmo. Porque se não nos organizarmos como europeus, como, aliás, eu disse a semana passada que ou sobrevivemos juntos ou morremos desunidos, ou seja, se não conseguirmos continuar juntos e construir e reforçar a Europa, vamos ser completamente, aspas, dizimados como projeto. E esse já está muito em risco por aquilo que está a acontecer dentro da Europa, com os movimentos de extrema-direita que, de uma vez por todas, decidiram não destruir a Europa, mas tomá-la por dentro para converter naquilo que ela nunca foi suposto ser. E, portanto, esse é o maior desafio. Nós vamos ter que nos defender e vamos ter que ter políticas que não dependam dos Estados Unidos para o nosso desenvolvimento já e para a nossa defesa. Durante muitos anos vamos depender, mais que não seja para lhes comprar as armas que nós ainda não produzimos, não é? Isso demora anos a montar uma indústria militar. Por acaso, eu tenho ouvido muito, por acaso isso não é inteiramente verdade.
Ou seja, a capacidade de reconversão muita da indústria, a indústria de armamento, não é algo tão lento como se diz. Não, a questão é tecnológica, não é? Que nós vimos os mísseis que os ingleses deram à Ucrânia para serem mandados para a Rússia tem tecnologia americana. Mesmo a questão da tecnologia no que diz respeito ao armamento é muito mais fácil de adquirir do que muitas vezes é dito. Aliás, nós temos vários exemplos ao longo da história como os países se reconverteram em indústrias, a sua indústria numa indústria de guerra em pouquíssimo tempo. Aliás, a Rússia já neste momento é um excelente exemplo disso. Portanto, não é por aí. Sim, nós vamos ter de nos armar, mas enfim, isso era outra conversa. Vamos ter de nos armar e ter políticas comuns, tanto a nível económico como a nível social. Mas já temos mais ou menos, mas vamos ter que as aprofundar. Isso é o primeiro. O segundo é de termos uns Estados Unidos que nós não sabemos bem o que vão fazer, porque ele diz que vão deixar de pagar, isso afeta-nos, mas não sabemos, não é verdade. Eles vão pagar para outra coisa qualquer. Ele diz que pode sair da NATO, mesmo se a Europa mas seja do que for, não fizer um pagamento seja do justo. que for, há de ser um pagamento de outro qualquer. E depois, e a terceira, que e depois existiriam muito mais, são as consequências económicas extraordinárias do isolamento dos Estados Unidos. É porque nós os últimos, digamos, 30, ajuda-me Pedro, 30, 40 anos, vivemos num novo, vou utilizar outra vez aquele termo horrível, paradigma que foi a abertura económica, uma grande... Desde o fim da Guerra Fria. Exatamente, desde o fim da Guerra Fria, portanto, 90, 40 anos. Houve uma mudança onde a economia estava muito mais aberta, por causa da economia estar muito mais aberta. Isto teve consequências complicadas nos países que estavam protegidos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e aliás, alguma do surgimento dos populismos tem a ver com isso, porque houve indústrias que morreram, houve partes dos países que tiveram de deixar de existir, porque o que vinha lá de fora era mais barato, em termos muito simples. Mas isso deu origem a que mais de 1.000 milhões de pessoas saíssem da pobreza em países como a China, em países como a Índia. Portanto, o balanço... A América do Sul também cresceu muito. A América do Sul, mas menos, mas pronto. Mas o balanço é muito bom em termos globais. Ora bem, com o fechamento dos Estados Unidos, isto para tudo. E mais, depois há outras consequências, porque as pautas aduaneiras, o brutal impacto aduaneiro vai ter já uma consequência, que vai ser a subida da inflação nos Estados Unidos. Isso ninguém tenha dúvida. E depois com as consequências. Deixa-me ir ao Cisa Vieira, olhando para a parte económica, olhando para uma das coisas que disse Trump, que a mim fiquei ali parado a tentar perceber onde é que ele quer chegar, porque ele diz: eu não quero separar famílias e a única maneira de o conseguir é mantê-los todos juntos e enviá-los todos de regresso. Ou seja, ele já não quer só tirar os imigrantes que estão de forma irregular nos Estados Unidos. Toda a família desses imigrantes ele quer mandá-los embora de regresso ao país deles. Podemos antecipar que a economia norte-americana vai ter problemas, por exemplo, com mão de obra? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu não sei como é que isso se faz. Porque ele diz isso porque uma das coisas mais horríveis do primeiro mandato dele, que aliás teve muito impacto adverso na opinião pública relativamente ao desempenho do Presidente Trump, foi quando ele escolheu fazer a separação das crianças relativamente aos progenitores. As crianças nascidas de imigrantes, mesmo que indocumentados, nos Estados Unidos, têm cidadania americana. E, portanto, ele a certa altura pretendeu expulsar imigrantes irregulares e separou-os dos filhos e meteu-os naquelas espécie de orfanatos, campos de concentração infantil, etc. E era uma coisa que era uma coisa muito, foi muito penalizadora da imagem que o Presidente Trump tinha junto da opinião pública. Portanto, ele diz: não vou fazer isso, não vou separar filhos dos pais e, portanto, também os manda embora, o que significa que, no limite, está a propor-se a expulsar cidadãos americanos. Portanto, eu não sei como é que isso se vai fazer.
A política, por exemplo, nos últimos anos, nestes últimos 2 anos, o Presidente Biden reforçou a segurança nas fronteiras e houve um aumento muito grande das expulsões de imigrantes irregulares. Mas aqui eram captados imediatamente após a entrada, ou seja, houve um reforço de vigilância de fronteiras, eles eram apanhados a entrar ilegalmente nos Estados Unidos e eram imediatamente reconduzidos ao México. A proposta que ele agora tem, que é, nós temos 11 milhões de indocumentados, ou seja lá o que for, e nós vamos expulsá-los, e como ele dizia na campanha eleitoral, vai ser sangrento, implica basicamente ir aos imigrantes que estão no Ohio, no estado de Washington, no Montana, em Nova Iorque, etc. Muitos deles trabalham, não é? Muitos deles, mas eu não vou ainda a esse aspecto, vou só ao aspecto de tem que se fazer rusgas aos locais de trabalho, aos locais onde estão residentes, apanhá-los e depois mandá-los não se sabe muito bem para onde. Quer dizer, que ponta aérea é que é preciso fazer para se repatriar e para que países 11 milhões de pessoas, como ele diz que quer fazer. É extremamente difícil do ponto de vista logístico, é extremamente controverso do ponto de vista jurídico e dos direitos daqueles que forem objetos destas medidas. Portanto, em qualquer caso, é mais uma proposta revolucionária. O meu ponto é que o programa do Presidente Trump é mesmo um programa revolucionário de destruir o sistema que existe e de fazer qualquer coisa de novo. E nós sabemos que as revoluções são sempre processos muito violentos e com consequências às vezes inesperadas. Tu estás a falar da consequência económica. Se nós tirarmos de repente do mercado de trabalho americano 11 milhões de pessoas, consegue a economia americana continuar a crescer ao ritmo que está? Uma das coisas que se diz que explica o dinamismo da economia americana por oposição à economia europeia é que tem crescido muito a população ativa por via da imigração. Se eles fecham as fronteiras, que impacto é que isso tem no crescimento? E se de repente tiras 11 milhões de pessoas da população ativa de uma economia que já está sobreaquecida, isso vai ou não fazer subir os preços? A somar às coisas como tarifas que sejam impostas aos produtos importados, que impacto é que isso tem? Portanto, obviamente, há consequências que são inesperadas, que nós não conseguimos medir exatamente, mas eu acho que a intenção dele, o programa dele, é mesmo um programa de mudança revolucionária e que nós devemos estar preparados para as consequências imprevisíveis que daí podem decorrer. E acompanho um bocadinho o Pedro Marcos Lopes quando diz a Europa ainda nem sequer começou a medir a dimensão do programa do Presidente Trump. Que pode ir coisas como dizer, eu vou sair da NATO. Significa que a Europa, por exemplo, pode não é só deixar de ter capacidade operacional em termos de número de homens, de armas, etc. Todo o sistema de recolha de informações e de comando e controle das Forças Armadas sob comando da NATO pertencem aos Estados Unidos. Os europeus não têm essas capacidades. Construir essas capacidades demora tempo e custa muito dinheiro. E o que tem, e o país que tem um bocadinho está fora da União Europeia. Ele também diz que sai se os Estados europeus não pagarem, ou seja, não pagarem para a NATO aquilo que é suposto. Então vamos, ou seja, ela até faz pela afirmativa. Vamos medir isso. Eu fico de certeza se eles pagarem. Vamos medir isso. O Mark Rutte, que é o novo secretário-geral da NATO, disse o seguinte: a meta de 2% do PIB para a defesa está quase praticamente a ser atingida e não chega. Isto foi uma coisa que foi definida em 2014, quando não havia guerra na Europa nos termos em que existe. E, portanto, ele já fala em 3% do PIB. Estão os Estados europeus preparados para não só dispenderem isto, mas se dotarem da indústria? E vamos fazer isso? Vamos gastar em quê? Vamos comprar armamento aos americanos, aos israelitas? Ou vamos dotar uma indústria de defesa? Estas coisas são complicadas e a Europa não está... Outra coisa muito complicada. Se os Estados Unidos fizerem uma guerra comercial e tarifária à China, a China, que tem uma capacidade produtiva excedentária, que precisa de exportar, vai despejar tudo na Europa. E vão ser os fabricantes de automóveis, vão ser uma série de produtores europeus que vão se confrontar com uma concorrência brutal dos produtores chineses. E, portanto, a Europa está a equacionar isto ou continua a discutir propostas diretivas e coisas assim? Falta menos de um mês para Trump chegar
à Casa Branca, de novo, para regressar à Casa Branca, com Macron a aproveitar a reabertura da Catedral de Notre-Dame. A guerra da Ucrânia esteve em destaque com o encontro a 3, em que estiveram também Zelensky e Trump. O presidente ucraniano mostrou-se satisfeito com a firmeza do americano. Trump avisou Zelensky que vai deixar de haver apoio militar à Ucrânia. Pedro Marcos Lopes, a paz, que já toda a gente admite, pode mesmo estar mais perto com o republicano no poder, e será conseguido com que tipo de concessões de Zelensky? A paz não é um conceito já ali abstrato. A paz tem definições concretas. Uma paz que parta da concessão de territórios ucranianos à Rússia é uma paz absolutamente terrível. E uma paz que é uma paz... Os vistos ucranianos já podem aceitar isso. Há uma paz a curto prazo. De pertencerem à NATO. Bom, mas aí era algo que era muito concreto no que diz respeito ao estabelecimento de uma fronteira, de um muro. Porque no momento em também que isso... fala disso no momento em que isso acontecesse, era uma espécie de proteção para sempre para a Ucrânia. Não acredito que isso seja viável. Não acredito que isso seja viável, sobretudo por uma razão. Porque Putin tem sido, ou foi, as pessoas andam-me esquecidas, eu não tenho culpa, tem sido bastante vocal, ou foi até antes da guerra, bastante vocal sobre aquilo que era o seu intuito, que era restaurar o Império Soviético. Isso foi bastante claro nesse aspecto. Mas, sobretudo, mais do que tudo, aliás, é que no momento em que se admitirem concessões à Rússia, territoriais, abriu-se a caixa de Pandora. É um caminho que não tem volta para trás, porque aí estamos a compensar quem fez o maior ataque às normas internacionais que estavam em vigor e que nós julgávamos sagradas desde há muitos, muitos anos. Quer dizer, e portanto, se isso acontece, não só era uma debacle terrível para o direito internacional, como era um completo passar de um certificado a todos os países, e nomeadamente, normalmente são mais as ditaduras que têm isso em... Sim, mas há um ponto em que se pergunta qual é a alternativa. A Rússia também não vai embora sem nada. A alternativa é exatamente essa. A alternativa... As potências nucleares não se A alternativa é a guerra. A alternativa é a guerra. Isto é horrível dizer. Aliás, sempre que digo isto aqui noutros sítios, tenho sempre uns comentários que me dizem este tipo é um falcão. Quer dizer, a paz por ela própria não representa grande coisa. Porque, quer dizer, ter uma paz onde tu és humilhado, se teres uma paz onde o teu país é ocupado, teres uma paz que vai contra tudo aquilo que tu defendes, não é paz nenhuma. É uma paz podre. Quando muito será uma paz podre. A Europa, no momento em que consentir e deixar os ucranianos sozinhos e, portanto, sujeitos a perdas de território, é uma Europa que já perdeu todas as guerras. Nem vale a pena. E não é só a Europa. Aliás, o grande erro, na minha opinião, obviamente, de Trump, é achar que a guerra, que este tipo de concessão não vai ter consequências terríveis para os próprios americanos. A não ser que queira que o Trump tenha na sua ideia uma espécie de tratado das Tordesilhas com Putin. Pode ser que aconteça, só que há aqui um problema. Neste caso é a Rússia que é Portugal, porque não tem capacidade para ter uma ocupação global, como nós estamos a ver, e já vamos falar disso, da Síria. A Síria é um bom exemplo para mostrar. Quer dizer, e aí estarão sempre a perder. Portanto, esta história que eu ouço muitas vezes da concessão territorial vai ser absolutamente terrível e é um péssimo ponto de partida. César Vieira, antes de irmos exatamente para a Síria, como é que vês esta evolução e este encontro em Paris entre os três e a evolução que se começa a perceber que pode ter a guerra na Ucrânia? Dois comentários. O primeiro é que o Donald Trump foi a vedeta, ainda não está em funções e já foi a vedeta daquela já é evento. O presidente. E é uma coisa que é impressionante, é que toda a gente quer ser amigo dele. O que mostra bem o que é ter poder. E portanto toda a gente está cheia de medo. Todos já o conhecem.
Já não é um desconhecido e, portanto, os elogios do Zelensky, a pressa do Macron em tê-lo como convidado, etc., tudo isto mostra como, de facto, ele tem a capacidade de influência que, em última análise, corresponde a ser poder. E um dos poderes, este é o meu segundo comentário, que ele tem, é de ele poder determinar o curso da guerra na Ucrânia. Porque é verdade que neste momento os europeus, em termos de contribuição financeira, já são mais contribuintes para o esforço de guerra ucraniano e para a manutenção do Estado ucraniano do que os Estados Unidos, mas não há capacidade bélica que não dependa dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos não entregavam munições à Ucrânia, a Europa não foi capaz de entregar munições. E tiveram que estar à espera de um acordo no Congresso para voltarem a entregar munições. Os britânicos já tinham decidido, ainda no governo conservador, que autorizavam os ucranianos a utilizarem os seus mísseis para ataques de alvos na Rússia e, no entanto, não era possível fazer isso porque não havia a capacidade de informações. Não havia capacidade de informações para marcar alvos porque os americanos não autorizavam isso. Portanto, é muito difícil continuar a fazer a guerra se os americanos não estiverem permanentemente disponíveis para suportar isso. E se a administração Biden entendia que a contenção da Rússia e até o desgaste que a guerra estava a provocar no aparelho militar russo, com consequências, como agora estamos a ver na Síria, era uma coisa que era desejável e que era uma pequeníssima fração do orçamento de defesa dos Estados Unidos, o Presidente Trump pode dizer: eu não estou disponível para isto. Portanto, aquilo que eu estou disponível no limite para conversar é como é que se acaba com isto. E aqui é que o ponto é importante e que é assim: não há cessação de hostilidades sem, de alguma forma, congelamento das posições territoriais. Ou seja, a Rússia não vai parar as hostilidades, que aliás estão a correr bem, sem ganhar alguma coisa, designadamente do ponto de vista territorial. Mesmo que os europeus tivessem todo o esforço, toda a disponibilidade, conseguissem comprar munições em todo o mundo e continuar a fornecer à Ucrânia, os próprios ucranianos já não têm gente para combater. Já se está a discutir começar a recrutar soldados abaixo dos 25 anos, e as pessoas não querem ir para a guerra. Já estão fartas da guerra na Ucrânia. Estão fartas. É normal, são 3 anos. Por isso é que o Zelensky também já começou a admitir. Portanto, alguma coisa provavelmente vai acontecer. E o que vai acontecer depende muito, porque o Putin já disse: eu tenho os territórios que já ocupo e quero uma garantia de neutralidade ucraniana. E isto para os europeus é que é muito complicado, porque isso significa que basicamente é uma questão de tempo para ele se reconstituir e para ir até outras coisas. Portanto, os europeus não hão de querer isso, mas vão estar completamente reféns da vontade do Trump. E aquilo que algumas pessoas que estão mais informadas sobre estes assuntos dizem é: o Donald Trump eventualmente não vai querer ceder, não vai querer permitir que o Putin consiga tudo aquilo que reclame, porque de alguma maneira também está a dar a mão a um amigo daqueles que são inimigos declarados dos Estados Unidos, designadamente a China, a Coreia do Norte e o Irão. Portanto, pode ser que o Donald Trump diga: ficas com isso, mas nós damos garantias de defesa, ou dizemos aos europeus para fazer isso, se os europeus estiverem disponíveis para isso, para mandarem tropas para o terreno, etc. A NATO não vai ser envolvida e seguramente que a Ucrânia não vai entrar na NATO com o Presidente Trump. Portanto, não sei como é que isto vai terminar, mas uma coisa é certa: quem tem a voz mais importante nesta altura para a continuação da guerra é o Donald Trump, e os europeus não vão conseguir impedir isso. O mais que podem conseguir é estar disponíveis para todos juntos dizerem: pelo menos isto tem que ser conseguido e nós estamos disponíveis para pagar para isso. E depois lá está. Nós estamos disponíveis para pagar 3% do PIB, ou vamos continuar vamos aumentar os professores e os bombeiros e o dinheiro não estica. Não, ainda assim é a parte mais fácil. É o que tem que ser, tem muita força. Olhamos então para a guerra no Médio Oriente e aquilo que aconteceu na Síria, para tentarmos perceber o que é que lá aconteceu e o que é que isso nos diz, designadamente, Pedro Marcos Lopes, estavas a referir há pouco,
a questão das debilidades russas, não é? Que é de repente não conseguiram fazer nada e estão de mão estendida a negociar com os rebeldes a manutenção das suas bases. Esta questão da Síria foi extraordinariamente demonstrativa de várias coisas. A primeira, que é menos importante, mas é da nossa atenção e da atenção do mundo para coisas que, pelos vistos, estão a acontecer mesmo nas nossas barbas e ninguém fala delas, nem ninguém sabia que poderiam acontecer. Foi uma surpresa até para as secretas dos Estados Unidos. Não, diria que não tenho a certeza disso. Acho muito difícil serem uma surpresa destas. Mas foi uma surpresa para toda a gente. A debilidade do exército sírio que não foi capaz de responder. Que havia movimentações. Claro, sim, a guerra não parou, não é? Essa é que é a questão. Mas repara, porque subitamente, acho que aconteceu a todos nós de repente acordamos, deitamos num dia e acordamos no outro. Resolveu-se em 13 dias uma guerra de 13 anos. Já praticamente com Damasco ocupado. Bom, esse é o ponto menos importante. Agora, há 2 ou 3 que são essenciais nesta conversa. Primeiro, eu já estou na minha terra, lá no Minho, há uma palavra que caiu completamente em desuso, que é excrementado. Excrementado eu já vi isto e, portanto, já sei o que é que se vai passar. Mas, ou pelo menos tenho quase a certeza do que se vai passar. Eu já vivi a Primavera Árabe e já vivi outros tipos de primaveras, não é? E, portanto, quem acha que subitamente se vai instalar uma democracia nem com esse, na Síria nem com, sim, pode tirar o cavalinho da chuva. Sobretudo porque, por muitas razões. A primeira é que são dezenas de movimentos, entre aspas, de resistência. A diversidade na Síria e mesmo nas lutas. Etnias que lá existem. Depois, porque é um país que está dividido em muitas etnias, muitas religiões. Depois, porque há vários senhores da guerra naquele mesmo território. Por outro lado, há muitos interesses de muitos países dentro daquele território e, portanto, quem está à espera de que este acontecimento vá resultar numa maior pacificação do mundo, acho que está errado. Acho que, aliás, a consequência vai ser exatamente a oposta. Acho que isso ainda vai complicar mais a situação do Médio Oriente portanto, e daquela parte do mundo. O que não quer dizer que aqui o rapaz, e com certeza os 3 rapazes estão aqui sentados, não tivessem ficado contentes com a queda de um assassino, 50 anos de ditadura, de uma família que não teve qualquer pejo em gasear com armas químicas os seus concidadãos, que tomou um país totalmente durante quase 40 anos, quer dizer, mais, porque só 24 teve o filho, não é? Portanto, quer dizer, é inevitável que nós ficamos contentes. Agora, o que vai acontecer a seguir é que tem uma potencialidade de ainda confundir mais o cenário no Médio Oriente terrível. Depois, por isso os israelitas já segundo ponto, não, porque os israelitas já perceberam o que é que pode acontecer e o arsenal que lá está é o que é. Mas os israelitas, neste momento, também é um Estado terrorista. Também custa-me horrores dizer isto. Mas o Estado de Israel tornou-se um Estado terrorista. Se Israel acha que vai conseguir ser a potência dominadora daquela zona toda do mundo, quer dizer, só um louco é que pode achar isso, até pela sua própria dimensão, pelo número de homens, quer dizer, enfim, não vamos entrar. A segunda parte, que foi a que tu começaste, foi a questão da Rússia e do Irão. Dois acontecimentos tiveram muita influência naquilo que aconteceu na Síria. O 7 de outubro, porque Israel não só aproveitou para ocupar a faixa de Gaza e dizimar aquilo tudo, como também atacou o Hezbollah e deixou o Hezbollah muito frágil, e portanto o Hezbollah deixou de ser... E o Hezbollah era uma força muito importante no suporte do regime de Assad, muito importante, e o Hezbollah também foi muito atacado. Por outro lado, o Irão também era extraordinariamente importante, também ficou muito danificado, digamos assim, com os ataques israelitas. A Rússia, que caso as pessoas tenham esquecido, Alepo não foi conquistado pelas tropas rebeldes, porque foi a Rússia
que conseguiu enfim, defender aquela zona e fez massacres completos. A Rússia fez massacres inacreditáveis na Síria. Até estamos esquecidos. Mas com a guerra na Ucrânia o problema afastou-se e, portanto, foi uma derrota para essas duas potências que viram que o mundo viu que são mais frágeis do que aquilo. E depois uma terceira que foi vitoriosa. E não é propriamente Israel, é a Turquia. A Turquia teve um papel importante nisto, porque a Turquia tem ali um problema eterno, que é o problema da Turquia, quer dizer, não é sobretudo o problema da Turquia, é o problema dos curdos. Irão, Iraque. Exatamente, tem o problema. Os curdos é que têm um problema, não é a Turquia. Mas havia ali uma zona muito protegida, na zona da Síria, onde os curdos funcionavam bem. Com o apoio dos americanos. Com o apoio dos americanos. E, portanto, não nos esqueçamos, a Turquia é um vencedor, no fundo, deste processo. E depois, para terminar, há que não esquecer duas coisinhas muito simples. O primeiro é que a Rússia e os Estados Unidos têm bases naquela zona. O que vai acontecer com eles, nós não sabemos. O outro é qual é que vai ser o papel de Israel, porque Israel, entretanto, já ocupou a parte dos Montes Golã, que já foi cenário de outras guerras. A zona de tampão já deixou de ser zona de tampão porque eles ocuparam, dizem que é temporário. E depois os próprios colonados também são temporários. Estou a dar informação. E, portanto, é este conjunto de circunstâncias, é este conjunto de coisas que eu prevejo que vai lançar ainda mais anarquia naquela zona do globo. Pedro Cisa Vieira, a queda de Assad na Síria diz-nos o quê sobre esta geopolítica onde estava lá toda a gente, quer dizer, os chineses não estavam de facto, mas estavam amigos, estava a Rússia, estava o Irão, saem derrotados nesta guerra, mas logo no dia em que o protegido caiu, eles começaram logo a tratar de manter relações com aqueles que eram inimigos até o dia anterior. Sim. O Médio Oriente é uma coisa tão complicada. É uma história de 3.000 anos de conflitos que é muito difícil nós percebermos de fora. E então a situação na Síria ainda é mais complexa, porque aquilo de facto é um país que pode muito rapidamente tornar-se um Estado falhado, e o risco é que passe a ser uma coisa estilo Líbia, onde não há governo, onde há vários grupos que estão permanentemente em guerra, etc. Pode-se dizer que não é uma grande mudança relativamente ao que existia agora. Mas há, porque, como tu dizias, Paulo Baldaia, o domínio da família Assad é uma coisa que vem de 1967 e que foi uma ditadura horrível. Mas, sobretudo, teve consequências sinistras para a própria Europa. Sim. Porque a verdade é esta: em 2011, quando começam as primaveras árabes, há uma série de regimes ali no norte da África e no Médio Oriente que são derrubados por sublevação popular, islamistas chegam ao poder, parecia que podia haver um movimento semelhante na Síria, mas Assad resistiu com o apoio da Rússia, designadamente, e do Irão através do Hezbollah. E aquilo que aconteceu foi que a sublevação era tão intensa que a repressão foi violentíssima. Os russos, na altura, intervieram a sério e o próprio regime começou a atacar a sua população, a usar armas químicas, etc. E não sei se lembram, aliás, que houve uma situação em que era presidente o Barack Obama. Exatamente, as linhas vermelhas. E que disse linhas vermelhas, se usarem armas químicas contra a sua população, nós intervimos. E, na verdade, o Putin disse, não, nós tomamos conta disso, e de facto, e entraram por lá por dentro, bombardearam e contiveram. Agora bombardearam. Mas os americanos apoiando, sobretudo, os grupos curdos. E, portanto, até porque estes se opunham ao Estado Islâmico que tinha bases ali e que ocupava território na Síria. E continua a ser a grande preocupação mas da América. na verdade, por causa desses massacres, aquilo que aconteceu é que milhões de refugiados sírios entraram na Europa. Foi na altura em que a Angela Merkel fez aquela declaração: nós conseguimos aguentar isto, nós vamos recebê-los, vamos integrá-los. E a partir daí, os movimentos de extrema-direita começaram a ganhar tração
junto da população europeia, a propósito daquele milhão de refugiados que chegaram à Europa no ano de 2015, e tudo isto tem origem... A Alemanha e a Áustria juntos têm quase 1 milhão. Portanto, tudo isso. Mas naquele ano de 2015 foram 1 milhão de pessoas. Entanto, continuaram a vir. Nós temos refugiados sírios em Portugal e espalharam-se por toda a Europa. Portanto, toda aquilo que está na origem do crescimento grande dos partidos de extrema-direita na Europa tem a ver com a situação na Síria. Portanto, isto diz-nos imenso respeito. O outro ponto que eu queria fazer era o seguinte... Já falámos de a Rússia, ao contrário do que aconteceu em 2015, não ter tido capacidade de reação, de intervenção determinada para evitar os ataques rebeldes, dizendo-se que é porque está demasiado comprometido com os seus recursos militares com a Ucrânia. Mas, na verdade, provavelmente a coisa mais importante que aconteceu foi mesmo o Hezbollah que era um suporte grande, estar muito enfraquecido por via dos ataques de Israel, e o próprio Irão estar enfraquecido. E se quisermos, muito do que, portanto, é esta mudança de regime na Síria, que pode ser uma coisa boa, mas pode ser a origem, mais uma vez, de imensa desestabilização na região, tem a ver com os ataques de 7 de outubro. Os ataques de 7 de outubro determinaram uma reação de Israel que primeiro atacou o Hamas, que depois conseguiu liquidar a liderança do Hamas, que conseguiu liquidar a liderança do Hezbollah e diminuir muito a sua capacidade operacional, que liquidou a cabeça da Guarda Republicana Iraniana, que demonstrou que toda aquela cadeia digamos assim, de aliados que na região o Irão tinha, acabaram-se por se desmoronar com uma série de ataques de Israel, e o Irão está muito incapacitado na forma de reagir e deixa de poder suportar o Assad. E o tema todo que eu fico a pensar é o seguinte: esta reação israelita, que de facto podemos dizer que aquilo é terrorismo de Estado, que não olham a meios, que as próprias regras da lei da guerra não são respeitadas por Israel. Mas a verdade é que Israel Claro. deu uma volta completa na região. Aquilo que era um equilíbrio, se quiseres, um equilíbrio de terror que ali existia, desmoronou-se no espaço de um ano por via da reação de Israel aos ataques de 7 de outubro. Muito ajudados pelos norte-americanos. Sim, a grande questão é se não vai ficar pior. O tema todo que eu gostava de perceber era o seguinte: esta reação de Israel, que é extremamente eficaz do ponto de vista militar, é uma reação digamos assim, programada institucionalmente pelas Forças Armadas, pelos serviços de informação, que sabem dizer o seguinte: se nós tivermos que reagir a um ataque, é isto que nós faremos? Ou é pura e simplesmente, é uma deliberação, digamos assim, consensual das instituições estatais israelitas, ou é pura e simplesmente o Benjamin Netanyahu, encurralado politicamente, que faz uma fuga para a frente e diz: sejam quais forem as consequências, vamos atacar porque eu não tenho nada a perder. Porque senão eu vou preso. E saber se esta mudança imensa na situação na região, com consequências brutais para o mundo, tem a ver com uma reação institucional de um Estado que se sente sob ameaça, ou com a decisão de um homem forte que se sente encurralado e que não tem receio nenhum em fazer uma jogada de altíssimo risco, com consequências gravíssimas para o seu país e para a humanidade. Pode correr bem, mas pode correr de forma imensamente trágica. Isto é uma coisa que me inquieta, porque eu não sei o que é que... Tal como há quase 10 anos atrás nós tivemos, em consequência do que se passou naquela região, milhões de refugiados a virem para a Europa e a fazer um crescimento, uma enorme intranquilidade das populações europeias, um crescimento dos partidos de extrema-direita. Eu não sei o que é que vai acontecer agora e não sei se isso tem a origem apenas num homem que se sente ameaçado politicamente. E vamos ter que falar muitas vezes, com certeza, do Médio Oriente. Agora vamos regressar a Portugal para olhar para um de 2 temas que temos ainda que abordar: corrupção. Rita Alarcão Júdice, a ministra, anunciou uma revisão da orgânica do Mecanismo Nacional Anticorrupção. A medida mais relevante, pelo menos aquela que teve mais destaque, é a recuperação de um organismo autónomo
para fiscalização mais ativa das autarquias. O ministro Castro Almeida está contra, diz que o que é preciso são mais inspectores. Cisa Vieira, começo este tema por ti. O combate à corrupção é essencial, está a falhar, falta especialização, faltam meios, ou estamos a ouvir sempre a mesma coisa? As duas coisas, provavelmente. Sobre este último ponto, o que a ministra agora disse, aliás, numa crónica escrita no Observador, sim, que é outra das coisas. A propósito do Dia de Combate à Corrupção, do Dia Internacional de Combate à Corrupção, é basicamente uma reafirmação de coisas que já há umas semanas atrás tinham sido anunciadas pelo Primeiro-Ministro como um conjunto de iniciativas para combate e prevenção da corrupção. O artigo da ministra, aliás, é muito incisivo nisto, que é a corrupção essencialmente previne-se mais do que se combate. É mais importante prevenir a corrupção e por isso faz tanta força na coisa do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Recupera uma ideia que eu acho que é uma inspeção própria para as autarquias locais em vez de confiar aquelas funções à Inspeção-Geral de Finanças. É preciso dizer que neste aspecto a ministra tem razão. Quando foi o governo da Troika, houve um conjunto de decisões supostamente para poupanças de despesa pública, de concentração e de fusões de organismos com vocações imensamente diferenciadas, com culturas muito distintas, que passaram a funcionar pior a partir do momento em que houve essa fusão. E normalmente aquilo que acontecia é que o serviço com cultura e estruturas mais fortes acabava por dominar a estrutura que resultava da fusão com prejuízo das funções que os outros faziam. E, portanto, a Inspeção-Geral da Administração Local basicamente deixou de cumprir as suas funções. Quando se fundiu o Instituto de Conservação da Natureza com o Instituto Florestal, basicamente deixou de haver quem tomasse conta da floresta em Portugal. Há um conjunto de exemplos que nós podemos dar de que estas fusões, que supostamente poupam dinheiro, acabam por ser imensamente prejudiciais para o país. Portanto, eu, se calhar, sou capaz de estar tentado a dizer que um serviço vocacionado para o acompanhamento da ação das autarquias locais talvez fizesse algum sentido. Mas o meu ponto todo é só o seguinte. Relativamente à tua primeira observação, é impossível nós encontrarmos mecanismos para combater e evitar esta percepção de corrupção generalizada que nós temos no nosso país. Porque a corrupção é uma espécie de um fantasma. Toda a gente sabe que ele existe, mas pouca gente o viu propriamente. É muito engraçado ver aquilo que é o resultado do Eurobarómetro, onde nós vemos que os portugueses são do terceiro país europeu, onde há uma convicção mais generalizada, julgo que são 93% dos portugueses acham que a corrupção está generalizada no nosso país, mas depois perguntados sobre se testemunharam atos de corrupção, etc., os níveis de pessoas que dizem sim, eu já vi, eu sei, eu conheço o que se passou. Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente, é reduzidíssimo. Está ao nível de outros países do norte da Europa. Portanto, é muito esta percepção da corrupção que nós deixamos que se instalasse, que a comunicação... É a percepção da percepção. A percepção da percepção. Até nem existe. A percepção da corrupção, de que eu não vi, mas sei que existe, eu tenho a certeza que sim, que é alimentada também por uma justiça que é altamente ineficiente. Uma coisa boa que a ministra diz é que está a pretender rever o Código de Processo Penal, por exemplo, para acabar com os megaprocessos, que são ingeríveis e impossíveis de julgar em tempo útil. A verdade é que este conjunto de coisas significa que nós temos aqui um fantasma, que é o fantasma da corrupção, que nós podemos andar a anunciar medidas e tudo, e que depois vai sempre dizer nada acontece. E quando andamos atrás de um fantasma, os meios são sempre insuficientes, os políticos nunca querem fazer nada e os únicos que têm vantagem relativamente a isto são aqueles que, podendo dizer eu nunca estive no poder, mas eu sou puro e, portanto, vou mudar estas coisas todas, têm benefício desta percepção que está instalada e que nenhum governo, um governo pode prevenir a corrupção. Um governo pode tentar ter uma justiça mais célere e eficaz a investigar, julgar e punir aqueles que praticam atos de corrupção. Mas nenhum governo consegue afastar um fantasma. Pedro Marcos Lopes, tu gostas pouco de ouvir falar destas coisas de percepção, seja na segurança ou na falta dela.
seja na corrupção. Como é que viste este debate, passando pelo artigo de opinião no Observador, onde a Ministra voltou a falar do caminho que quer seguir? Olha, Paulo, eu já ouvi tantas vezes este debate que me deixa, como direi, não é frio em relação ao assunto, é desiludido, porque cada vez se debate mais este tema não em bases científicas e em bases sérias de conhecimento, mas se analisa com base em percepções e em achismos. E não só, e também suportado pela indústria da corrupção, ou melhor, a indústria das pessoas que vivem de falar que há corrupção, porque há uma indústria dessa, e é uma indústria muito bem sucedida em Portugal. A indústria das pessoas que vendem que há muita corrupção porque isso lhes dá palco e lhes dá dinheiro. Falo dos tabloides e falo de vários comentadores e associações que têm como participantes os 2 comentadores que normalmente aparecem em todas as televisões, nem sabemos como é que são financiadas, interesses representam, portanto, há essa indústria da venda de que há muita corrupção. Mas vamos por princípios, pelo princípio que eu já falei muito disto. Nós convém analisar o passado, o presente e as percepções. Se há corrupção em Portugal, de certeza absoluta que há. De certeza absoluta que há. Como há em todos os sistemas políticos. Porque a corrupção define-se como o acesso a bens públicos de uma maneira não regulamentar. É isso que define a corrupção. Mas existe corrupção no setor privado. Não, mas aí tem outro caminho, tem outro nome. Outro nome. Ou seja, é a corrupção, mas não é aquela de que nós estamos a falar. Até antes havia outro termo, salvo erro, que a designava. Que tu com certeza me vais ajudar daqui a bocadinho. O nosso país tem um problema gigantesco de corrupção? Não. O nosso país não cresce mais, não é mais dinâmico, não distribui melhor o dinheiro por causa da corrupção, como sendo a corrupção o maior problema que o afeta isso? Não. É falso, é mentira. Não há nenhum dado científico que o defenda. Desafio qualquer pessoa para me desdizer nisto. Não há rigorosamente nada. Eu conheci o país, eu sou velho. Eu tenho quase 60 anos. Eu vi o que era a corrupção em Portugal. Eu vi que não se podia marcar uma escritura sem corromper o oficial. Eu vi que não se podia abrir uma loja sem corromper qualquer pessoa. Eu lembro-me bem o que era a fiscalização económica. Eu lembro-me bem o que era marcar uma consulta no hospital público. Eu lembro-me bem do que era o que se pagava para ser recebido por deputados na Assembleia da República. Eu lembro-me bem do que acontecia nas autarquias. Eu lembro-me muito bem disso tudo. Eu vejo muitas pessoas muito ignorantes no espaço público que não fazem ideia de como é que Portugal funcionava. Neste momento, o que nós temos é um problema gigantesco de percepção da corrupção. Volto a dizer, eu tenho a certeza que ela há, porque é normal que haja. Não é um problema central em Portugal, mas é normal que exista. Nós temos um problema de percepção quando temos processos abertos por corrupção que duram anos. Deixa-me dar-te um exemplo. Tutti Frutti. Está aberto desde 2014. Toda a gente foi já acusada nos jornais de corrupção. Há alguma coisa julgada? Os casos que são julgados de corrupção são muito poucos, dir-me-ão. E as pessoas dizem, aí está a prova de que há corrupção. Quer dizer, o raciocínio é ao contrário. Como as pessoas não são condenadas, quer dizer que há corrupção. Portanto, há aqui uma responsabilidade enorme do Ministério Público. Enorme. Porque gerou a ideia de que há corrupção quando eles próprios não conseguem provar que há corrupção. Eu lembro-me de um despacho de arquivamento de um caso onde esteve envolvido Dias Loureiro, onde o Ministério Público disse: nós temos a certeza que há aqui marosca. Provavelmente corrupção. Não somos capazes de aprovar. Isto é o cúmulo dos cúmulos de como... uma condenação no despacho de arquivamento. É o cúmulo dos cúmulos primeiro da infâmia e depois de criar a ascensão da corrupção. Depois, se tu tens jornais muito lidos
e tens sistematicamente televisões a dizer que anda tudo a roubar, e tens os três comentadores, ou dois dos costume, que vêm às televisões sempre nestas alturas dizer que isto anda tudo completamente a roubar, piora. E depois, e com isto termino, nós temos agora uma força política que condicionou a outra força política do centro-direita e até do centro-esquerda do Partido Socialista. Essa força política começou a montar, o Chega começou a montar o discurso sendo que isto anda tudo a roubar. A corrupção está instalada. E o que é que aconteceu? Estas pessoas do centro-direita, no caso concreto o PSD, dizem, bom, nós temos que fazer o discurso contra a corrupção para eles não ficarem com este discurso, mesmo não havendo, mesmo eles sabendo que isso é uma percepção. Então é um correr de ministros, um correr de comentadores afetos ao governo a dizer que isto é um horror. Nunca disseram, mas agora instalou-se completamente a ideia nessas pessoas. E até no Partido Socialista, quer dizer, temos não é que só... avançar, E portanto é mais do mesmo. Daqui a um ano vamos estar aqui a dizer a mesma coisa, vai haver mais uns pacotes. E sabes qual é o problema? Deixa-me só terminar. É que isto tem uma agenda escondida ou se calhar inocente. É porque se quer afetar direitos fundamentais e direitos de defesa em função de algo de uma quimera. Porque eu já sei o que é que vem a seguir. Agora, se calhar, não vamos poder fazer tantos recursos. Os recursos. Depois não vamos, se calhar, um enriquecimento ilícito. E assim se vai tecendo uma teia que vai nos deixar completamente expostos e onde a liberdade dos modernos definida por Constante vai estar em causa. Só fazer um apontamento. Não é esse o meu maior receio. O meu maior receio não é o do enfraquecimento das garantias de defesa de um arguido num processo criminal. Não é de enfraquecimento, digamos assim, da tutela que o Estado de Direito oferece ao nível do sistema penal. O que eu acho pior deste fantasma que se agita e que não tem solução, porque todo o sistema político vai sempre andar atrás do prejuízo. Porque se as pessoas acreditam que existe corrupção e os fenómenos são muito menos disseminados e são, sobretudo, menos intensos do que eram no passado, vai ser muito difícil satisfazer o apetite por sangue que a opinião pública tem. Eu acho que o maior móvel não é de enfraquecer o Estado de Direito e as garantias de defesa. O maior móvel é descredibilizar as instituições democráticas e é atacar esta ideia de que a corrupção está generalizada, é instrumental daquilo que é a maior ideia, que é este sistema não presta, todos os que o servem são uns bandidos e nós só correndo com estas coisas e metendo homens fortes, impolutos, que são capazes de meter ordem na casa, é que conseguimos satisfazer isso. E isso preocupa-me ainda mais. Vamos, em 2 minutos, olhar para o tema da cultura, porque ela ganhou uma centralidade por causa de uma polémica, e entre despedimentos e nomeações, a troca de argumentos com a ministra e com o PS no Parlamento passou a ser um combate ideológico sobre o que deve ser a cultura, ou reduz a uma dança de cadeiras. Sou eu? Marcos Lopes. Eu vou ter muito cuidado a analisar este tema porque está envolvido alguém com quem eu trabalhei 15 anos e de quem sou amigo. Aliás, também é teu. Pedro Adão e Silva. O Paulo Baldaia contratou-me a mim e ao Pedro Adão e Silva para a nossa querida TSF há bastantes anos. Portanto, preciso que quem me ouça está feita a declaração de analise com grano salis. No entanto, isto não me deixa deixar de referir que o que está a acontecer no Ministério da Cultura é verdadeiramente assustador. Assustador não exatamente por causa das danças das cadeiras. As exonerações, saídas são mais ou menos comuns em todos os setores. Só que a senhora Ministra tem em curso um ataque violento às artes performativas, ou seja, ao teatro, ao cinema, ao balé, a tudo o que tem respeito, peço desculpa, às artes performativas, e começou logo por exonerar alguém que estava a fazer um excelente trabalho à frente do CCB, a Francisca Carneiro Fernandes. E a justificação que deu para essa exoneração foi porque ia buscar um outro rumo. Outro rumo que não definiu. Hoje fez... Bem, isto
misturado também com exonerações e nomeações inqualificáveis para a Torre do Tombo, de ter mudado uma agência do património que estava no Porto, continua no Porto, mas os gestores foram despedidos e os que aqui estão em Lisboa e não vão ao Porto. É um nunca acabar de disparates sem nome. Bom, mas e hoje houve um epicentro que foi hoje, quarta-feira, que estamos a hoje, quarta-feira, onde a senhora Ministra foi falar ao Parlamento e a uma comissão, e eu fiquei particularmente chocado. Particularmente chocado porque ouvi variadíssimas mentiras, que eu sei que são mentiras, mas, sobretudo, uma difamação pura e dura de algumas pessoas que trabalham na cultura, que têm prestado um bom serviço à cultura, inadmissível. Eu estou a falar da Francisca Carneiro Fernandes, estou a falar, por exemplo, da Eda Tavares, e também, e aí por isso é que eu faço o meu registro, a minha declaração de interesses, ao antigo ministro, ao Pedro Adão e Silva, que eu acho verdadeiramente inadmissível e que não é admissível, sobretudo, num regime que se tem que pautar pelo respeito pelas pessoas que vão ocupar os nossos lugares. Eu não vi ninguém... Falou de compadrios, lobbies, cunhas, eu não vi, exatamente. Assalto, quer dizer, a dada altura disse que o Pedro Adão e Silva protagonizou um assalto ao CCB. Eu nunca vi o Pedro Cisa Vieira, que foi Ministro da Economia, de ser uma crítica que fosse leve em relação ao Pedro Reis ou em relação ou pode criticar normalmente, mas este tipo de insulto, de difamação é uma coisa verdadeiramente assustadora. Mas isto, repito, e com este termino, é o menos para aquilo que se está a fazer na cultura, com a perda do dinheiro, com a ausência de acompanhamento, com as atitudes ditatoriais. Eu, francamente, não estava à espera disto. Cisa Vieira, uma nota só, perguntar-te se, num país em que a cultura depende tanto do Estado, dos apoios do Estado, é inevitável que se gere. Há poucos países europeus onde isso não aconteça. Nós temos a mania de fazer esse discurso. O mecenato que existe pela Europa fora. Mas já lá, é outra discussão. É outra discussão. Mas há aqui claramente depende fortemente dos apoios do Estado. Como em todas. Pronto, que seja como em todas. Mas sendo como em todas, é isto que gera esta ansiedade toda cada vez que muda o poder e o governo. Quer dizer, eu acho que as coisas no setor da cultura são sempre uma grande drama e uma grande comoção. Sempre que é preciso tomar uma decisão ou que não se consegue tomar uma decisão, há sempre imensa discussão e eu nem consigo seguir, francamente. É difícil. Mas aquilo que queria dizer é o seguinte: o que se passou no CCB não é diferente do que se está a passar no resto da administração pública. Nós já não conseguimos contar os casos em que dirigentes que estão em funções veem cessadas as suas comissões de serviços exatamente dias, horas, semanas antes de fazerem um ano, que é o momento em que é-lhes devida uma indemnização por cessação antecipada do mandato. Quantos casos e quantas instituições, em quantos ministérios é que nós não testemunhamos isso? Quantos casos nós não conhecemos de cessações de comissão de serviço para substituição de novas coisas? Nestes últimos 8 meses, uma grande parte da atividade governativa consistiu na mudança sistemática e generalizada a toda a administração pública daquilo que são os cargos dirigentes de topo e dirigentes intermédios. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o que se passa aqui na cultura não é diferente do que se passa noutros ministérios. Por outro lado, aquilo que queria dizer é que a reflexão que me importa fazer é como é que nós devemos, digamos assim, escolher aqueles que dirigem os serviços públicos. Eu já mudei de ideias ao longo da minha vida. Eu já levo 30 e tal anos a refletir sobre o direito administrativo e organização administrativa e já defendi sistemas de profissionalização dos dirigentes da administração pública, que deviam ser pessoas com formação específica, que pudessem estar em função sem limite de prazo, eventualmente com possibilidade de serem substituídos por decisão política, mas que não houvesse um mandato. Já tive também outros momentos em que pensei assim, não, isto é tudo uma hipocrisia, os governos que entram querem ter os dirigentes de topo, portanto deve haver uma cessação de mandato quando muda um governo e, portanto, cessam as funções e o governo novo fica livre para nomear tudo. O que nós temos é um sistema absolutamente hipócrita, em que temos uma CRESAP que supostamente deve avaliar a idoneidade de
potenciais candidatos ao exercício de funções, mas os governos passam por cima disso. Portanto, é uma hipocrisia, é uma coisa muito cínica e, na verdade, ninguém gosta disto. Os serviços, porque ficam sujeitos a mudanças fora de ciclo, as pessoas que deixam de estar motivadas para o exercício de funções de alta direção, porque sabem que podem ver a sua situação posta em causa em termos de substituição. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, para terminar, é o que se passou na cultura não é diferente do que se está a passar no resto da administração pública, e este sistema é um sistema que só desacredita as instituições e enfraquece a administração pública. Eu, neste momento, tenho a convicção de que uma boa administração pública, operacional, capaz, com missão própria, assumida pelos trabalhadores e pelos dirigentes, de prossecução de políticas públicas, de execução de serviço público, é das coisas mais importantes para o salto que o país precisa de tomar. E estas coisas só enfraquecem as instituições, só enfraquecem a administração pública. Estamos a chegar ao fim deste episódio, tempo para as sugestões culturais. Aqui não mudamos de senadores, só alternam na escolha da música com que fechamos o podcast. Hoje, novamente, a cargo de Pedro Cisa Vieira, porque o Pedro Marcos Lopes está de castigo. Pedro Marcos Lopes, ler, ver, ouvir, o que propões? Eu, para já, um voto de protesto contra esta ditadura do Bloco Central contra mim. Mas olha, até fico contente, porque o Pedro tem muito boas razões para fazer. Não para comentes, escolher. senão ficas de castigo outra vez. Nada, zero. Já me querem pôr de castigo outra vez. Olha, fico muito contente de uma escolha minha, porque foi uma escolha minha de há uns tempos. Eu, hoje, quarta-feira, li no Expresso que o Expresso tinha considerado a melhor exposição de 2024, uma exposição em Serralves, na Casa Valferreira. A exposição chama-se Casa Valferreira, olha, aí vai, não é amiguismo, porque eles ganharam o primeiro lugar, de dois queridíssimos amigos meus, do Nuno Alexandre Ferreira e do João Pedro Val, que ganharam para o Expresso, fizeram a melhor exposição do ano. É uma exposição de facto extraordinária. Eu também a teria escolhido como melhor exposição do ano. Já saiu, mas é uma pena que tenha já saído tão cedo, porque foi de facto notável o trabalho, e é uma espécie de revisitação da obra deles, e foi uma excelente exposição. A segunda... Esperemos que se possa ver outra vez. Eu gostava, mas é difícil. A segunda é uma exposição que eu gostei muito, ali no MAT, da Viviane Suter, que se chama Disco. Chama-se Disco particularmente porque o vocão dela chama-se Disco. Mas a Viviane Suter é uma artista suíço-argentina, e aquilo tem a ver com a relação com a natureza, e se calhar também é por isso que se chama Disco, e que aconselho vivamente a visita ao MAT para ver esta exposição. Uma exposição para ver no MAT, a outra para tomar conhecimento dela no Expresso. Cisa Vieira, a música que não te sai do ouvido. Estes tempos são tempos muito complicados e são tempos penosos de ir vivendo. Nós estamos a ver guerra generalizada, estamos a ver crescimento de partidos intolerantes e de extrema-direita, estamos a ver a degradação da democracia, estamos a ver a intolerância a crescer, a falta de educação no debate público, estamos a ver o crescimento do consumo de droga por todo o mundo ocidental. Estas coisas são muito tristes e eu tenho andado muito desconsolado. No entanto, esta semana houve 2 momentos muito emocionantes e que me fizeram, de alguma maneira, recuperar um pouco a esperança nas coisas boas que a vida e o mundo ainda têm para nos dar. Um foi ver uma coisa de que já falámos, que foi a reabertura da Catedral de Notre-Dame. É verdadeiramente emocionante. Em 5 anos foi possível reconstruir e repor a Catedral no seu esplendor. Aquilo é mesmo uma coisa que pertence à humanidade. E a forma como foi possível conjugar tecnologia moderna e o saber fazer medieval é uma coisa extraordinária. E eu estava a ver aquelas cerimónias e estava a pensar o seguinte: nunca ninguém viu a Catedral de Notre-Dame assim. Quando o Viollet-le-Duc completou a Notre-Dame no século XIX, aquilo já levava séculos. Já havia e, partes, portanto, haviam partes que estavam envelhecidas, aquelas pedras de calcário já estavam todas escuras. E, de repente, nós somos a primeira geração
que consegue ver a catedral em todo o seu esplendor. Está tudo novo e é tudo exatamente igual. Foi reconstruídos os artesãos que fizeram a cúpula em madeira, aquilo foi tudo feito à mão. É extraordinário. E, portanto, isso dá-me fé que a humanidade é capaz de fazer coisas extraordinárias. E outra coisa que me emocionou muito foi ver o concerto do Paul McCartney em Madrid. E é muito emocionante por várias coisas. Eu tive que chegar aos 60 anos para ver o Paul McCartney ao vivo. Foi um concerto muito extraordinário. Fiquei fascinado. É o 3º octogenário que eu vi este ano a tocar ao vivo. E foi o melhor concerto de... Pelo menos um vimos juntos, não foi? Um vimos juntos, que Bob foi Dylan. o Bob Dylan. Bem, vimos o Chico Buarque Também vimos o Chico Buarque. Mas este está ainda numa grande forma. E foi absolutamente emocionante. Foi uma celebração. E há um momento que me tocou muito, que foi o seguinte. Ele, a certa altura, começou a tocar uma música dos Beatles, do álbum Sgt. Pepper's, que é o Getting Better. E aquilo começa, o primeiro verso é ele, quando eu estava na escola e os professores me tratavam mal, e o vídeo que está a ser projetado é de Londres e da Inglaterra, uns anos depois da Segunda Guerra Mundial, absolutamente devastada pela guerra. E depois vem o refrão, It's getting better all the time. E eu pensei assim, no meio disto tudo, apesar de tudo, estamos melhor do que já estivemos e há sempre esperança de, pelo menos, nos consolarmos com pequenos momentos de celebração da vida e da alegria de estar com os outros numa coisa como assistir à Catedral de Notre-Dame, que é um trabalho coletivo, ou à celebração da carreira do Paul McCartney. E a música? E, portanto, a música é o Getting Better, que apesar de tudo é uma canção de esperança. Eu não disse nada, portanto para a próxima semana para a semana eu. estou. Para consolo de Cisa Vieira e de nós todos, Paul McCartney. A fechar, estamos a chegar mesmo ao fim deste episódio, gravado no dia em que os debates quinzenais regressaram ao Parlamento depois de aprovado o orçamento. Quando voltarmos, o PCP já terá organizado o seu congresso e terá passado um ano desde que Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS. É muita política, fique bem. $35 milhões de edifícios, 160 mil novos postos de trabalho. Até 2030 são estes os números da Comissão Europeia para a construção. Que soluções vão ser aplicadas? Como podemos modernizar o setor? Estas e outras perguntas estarão em discussão em Vila Moura na conferência Construção em Movimento, organizada pela Transform. Acompanhe no Expresso.